Vamos dar início à nossa aula de hoje, quinto ano. Então, aí, nós vamos falar sobre o sistema muscular. Que o sistema muscular são os músculos de quê? Do nosso corpo, né? Os músculos formam o quê? O sistema muscular. Os músculos e o quê? E o sistema esquelético, né? Que formam o nosso corpo, que é responsável por quê? Pelos nossos movimentos. Então, os músculos e o sistema esquelético é responsável pelos nossos movimentos. Como tem aí no caderno de atividade de vocês, na página 295, tem assim: o sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Os músculos são formados por fibras. Ele e o sistema esquelético juntos, responsável pelo movimento do nosso corpo. As fibras são o quê? São as estriadas e as lisas. Isso são as fibras, não é? Aí tem os tipos de músculo que possibilitam o quê? Os nossos movimentos. São o quê? Os tendões. Os tendões é responsável por o quê? Pelos nossos movimentos, não é? Então, os tendões são responsáveis pelos nossos movimentos. As fibras que formam os músculos são que as estriadas e as lisas. Então, como eu falei aí, o sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Os músculos são formados por fibras. Ele e o sistema esquelético juntos são responsáveis pelo quê? Pela movimentação do nosso corpo. Aí tem sublinha a principal característica dos músculos. A principal característica é o quê? Destender e contrair o quê? Os músculos, né? Nós nos esticamos, não é? Através dos músculos, dos nossos movimentos. Aí tem circula as informações corretas em cada um dos itens. Tipos de fibra que formam os músculos: as estriadas, as perfuradas, as lisas ou as empelotadas. Liga os músculos aos nossos ossos e possibilita o quê? A nossa movimentação. É através de quê? De cordões, de tendões ou ligações. Aí tem cada movimento depende de um tipo de músculo. Complete as frases com o nome das fibras musculares de acordo com as características. Que nós falamos tem o quê? As fibras estriadas e as fibras lisas, não é? Os músculos de fibras se contraem sobre o nosso comando. Essas são fibras o quê? Estriadas ou lisas. Os músculos de fibras se contraem independente de quê? Do nosso corpo. São as lisas ou as estriadas. Isso foi a 295. Já na 296, você vai dizer se os músculos são o quê? Voluntários ou involuntários. Aí tem MV para músculo voluntário e MI para músculos involuntários. Feito por músculo que as contrai independente de quê? Da nossa vontade. Isso é um músculo que involuntário ou voluntário? Feito por músculo que contrai de acordo com a nossa vontade. É músculo voluntário ou involuntário? Aí aqui também, no 3, no 5 também você vai fazer se é músculo voluntário ou involuntário. Batimento do nosso coração. Contração dos bíceps. Movimento do perilático. E contração da panturrilha. Aí você vai estar MV para o músculo voluntário e MI para o músculo involuntário. Já nesse 6 aqui, tem um desenho do sistema muscular. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí para saber quais são os músculos do sistema muscular, que aqui eu só falei de alguns. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Aí, através desse desenho, você vai identificar onde está localizada cada tipo de quê? De músculo. Então, vocês fazem a pesquisa. Aí, aonde for cada músculo, você bota uma setinha e copia o tipo de músculo que é aquele. Nesses 2 desenhos. Então, você vai fazer isso, vai pesquisar os tipos de músculo do nosso corpo e identificar aqui nesses desenhos. Você vai colocar os tipos de quê? De músculo em cada desenho desse. Coloca uma setinha e coloca o nome de cada
músculo no 6. O outro você vai colocar MV para músculo voluntário e MI para o músculo involuntário na 296. Na 295 você vai só completar e circular de acordo com o que eu já li lá no comecinho. Daqui a pouco nós voltamos com português. Aí em português nós vamos fazer a revisão sobre verbos ainda. Os verbos que eles estão no infinitivo, os verbos quando eles estão no infinitivo, eles aparecem assim. Por exemplo, o verbo nascer, assistir, comer, cantar. Então, todos esses verbos, eles estão no infinitivo, né? No infinitivo. Então, aí na página 129 do caderno de atividade, tem revisando verbos. Eu vou ler aqui um texto que você vai tirar esses textos que estão no infinitivo quando ele está assim. Por exemplo, se o verbo nascer está assim no texto, nasce. Aí você vai copiar e vai colocar na frente, nascer. Por exemplo, eu tenho um verbo, falo. Você vai ter que botar o verbo no infinitivo, que é falar. Então, é isso que você vai fazer no número 1. Então, eu vou ler primeiramente o texto. Aí tem, na casa da minha avó. Na casa da minha avó, muita coisa boa há. Muitos primos, muitos tios. Muita comida que dá para alimentar todo mundo que vive passando lá. E por falar em comida, é de lá, sempre é melhor. Docinhos, bolos e torta, só na casa da vovó. Já tô com água na boca, com cheirinho bobo. Vovó não briga com a gente quando as nossas brincadeiras. Vou para o quintal tomar banho, saio empurrando as cadeiras, brinco com tudo que posso, até com suas torneiras. Minha avó também me conta as histórias engraçadas de toda a nossa família e algumas atrapalhadas delas quando era criança e dou muitas risadas. Histórias da minha avó, dos meus tios, meu avô, de quando mamãe nasceu, isso ela me contou. Como assistir um filme que tudo se passou. Então aí, se a gente observou, a gente falou num monte de verbo. Só que esses verbos, eles não estão no infinitivo. Como o verbo a. A é do verbo haver. Haver, ele está no infinitivo. Então é isso que vocês vão fazer no 1. Por exemplo, outro verbo, conta. Conta, que vem do verbo contar. Verbo contar, não é? Então, o 1 aí, você vai tirar todos os verbos do texto e copiar o infinitivo de cada um. Infinitivo de cada um. Se o verbo aparece assim, você vai saber qual é o verbo que ele está identificando. Viu? Isso no 1, na página 129. Lá do outro lado, vocês vão colocar os verbos no futuro do presente. No futuro é o que vai acontecer ainda, não é? Então, as frases você vai colocar ela no futuro. Elas estão no presente, você vai colocar no futuro. Então, tem as crianças comem os doces da festa. Comem, eu estou comendo agora. Então, se ela vai para o futuro, como é que vai ficar essa frase? As crianças comerão os doces, não é? O comerão vai ser futuro. Então, você vai fazer a letra A. A B tem os pescadores pescam com grande rede no rio. Aí, pescam vai ser o verbo que vai para o futuro. Os pássaros voam bem alto na imensidão azul. Voam.
As estrelas brilham no céu, brilham. Eu trabalho todos os dias da semana, trabalho. Beatriz, Estela e Mauro praticam esporte. Então, o verbo praticam. Então, praticam, trabalham, brilham, voam, pescam e comem. Todos esses verbos vão para o futuro. Do mesmo jeito você vai fazer no 3, só que no 3 você vai colocar ele no passado. Então, vai ser as mesmas frases, só que os verbos você vai colocar no passado, já passou. Aí tem, as crianças comem os doces da vovó. Então, as crianças comiam os doces. Então, os pescadores pescam com grande rede no rio. Os pássaros voam bem alto na imensidão azul. As estrelas brilham no céu. Eu trabalho todos os dias da semana. Beatriz e Estrela praticam esporte. Então, praticam, trabalham, brilham, voam, pescam e comem. Você vai colocar esses verbos aonde? No pretérito. Então, você vai colocar eles no passado. Aí tem o 4. Complete as frases com os verbos adequados. Então, aqui você vai botar um verbo para cada frase. Aí tem, ontem eles, atrasado para a aula. Que verbo vai dar certo aí para colocar? Amanhã, eles, para o Rio de Janeiro. Qual é o verbo que vai dar certo aí? Anteontem, Clarice, a vacina. Então, aí vocês podem usar os verbos, né? Aonde na primeira frase, que atrasados para a aula, o que eles fizeram, né? Aí a letra B, para o Rio de Janeiro e a vacina. Então, você vai usar um verbo que dê certo para cada frase, viu? Aí no 5 você vai escolher um verbo regular da segunda conjugação e escrever uma frase no modo subjuntivo. Quando a gente diz o modo subjuntivo, a gente não tem certeza daquilo que a gente... Por exemplo, se eu digo assim, eu vou ganhar o campeonato. Eu não tenho certeza se eu vou ganhar aquele campeonato. Então, é dúvida, não é incerteza. Então, essa frase, ela está no modo subjuntivo, que eu não tenho o quê? A certeza se eu vou ganhar o campeonato, se eu vou ganhar uma medalha, se eu vou ganhar um troféu. Está dando o quê? A incerteza, não é? Então, é isso que o modo subjuntivo indica, a incerteza. Então, você vai usar um verbo para formar uma frase no modo subjuntivo, que dá a incerteza, né? A dúvida, você não tem certeza se vai ganhar o campeonato, se vai ganhar a competição, ou se vai ganhar um troféu ou uma medalha, não é? Isso no 5. O 4 vocês vão completar com com um verbo que dê certo. O 3 vocês vão colocar todos os verbos da frase no passado, no pretérito imperfeito. O 2 você vai colocar todas as frases e o verbo no futuro do presente. E o 1 você vai colocar todos os verbos que aparecem no texto, só que os verbos não estão todos no modo infinitivo, que é esse. Então, pode aparecer o quê? Um verbo assim, vive. Vive, aí você copia o verbo vive e na frente copia o verbo viver, que é o modo infinitivo. Então, todos os verbos que você encontrar, você tem que colocar um infinitivo dele na frente. Depende do verbo. Tem verbo que ele já está no infinitivo, então você não precisa colocar no infinitivo. Então, prestando atenção aí, quais são as palavras que são verbos, e você coloca eles todos, aí coloca o quê? Coloca o infinitivo dele. Só aqueles verbos que não estão no infinitivo. Por exemplo, se aparecer vive, conta, aí é que você vai colocar. Mas, por exemplo, se aparecer o verbo assistir, assistir já está no infinitivo, então você não precisa copiar o infinitivo dele, porque ele já está no infinitivo. Então, isso, gente, nossa tarefa de hoje, revisando verbos em português, 129 e 130 do caderno de atividade. Então, vocês tenham boa tarde, até amanhã, tchau.